Olá, boa tarde, tudo bem? Estou aqui eu, Elton, bitoneira do Capoeira Natureza, junto com a minha amiguinha aqui, Maria. Vamos lá! Hoje a gente veio falar para vocês um pouquinho do maculelê. O que é o maculelê? Muitos acham que o maculelê é uma dança africana, porém o maculelê também pode se considerar que é uma luta guerreira. Por quê? Lá na África existiam várias tribos que guerreavam entre si. E essas tribos, uma dessas tribos se chamava Makua, que se defendia através dos seus lelês, que nada mais é que são os pau, como esse daqui. Isso daqui é um lelê. Então por isso se tem o nome de maculelê, tá? E todos os guerreiros que perdiam nessa guerra, nessa luta que eles tinham, porque eles lutavam em busca das melhores mulheres, das melhores especiarias, das melhores situações, eles acabavam se guerreando entre si. E os que perdiam essa guerra eram vendidos e trocados por senhores de escravos. Então, os guerreiros que perdiam a luta na guerra, que eram feridos, eles eram trocados por escravos, né? E muitos desses escravos vieram para o Brasil, né? Chegando aqui, nas fazendas, nos engenhos, esses escravos já tinham essa intimidade com o lelê. No caso, eles já sabiam um pouco dessa luta, justamente porque eles utilizavam isso para se defender na África, tá? O maculelê aqui no Brasil, ele possui várias lendas. Uma dessas lendas se diz que um desses guerreiros que perdeu a luta, ele veio para o Brasil como escravo. E ele tinha uma doença de pele. A pele dele era totalmente deformada. E aí, lá na fazenda, os outros escravos sempre ficavam descriminalizando ele, enchendo o saco dele, brigando com ele, com nojo. Ninguém queria chegar perto desse menino, né? E como ele veio de lá, da África, lá todo mundo já sabia quem é, porque ele não era escravo. E aí, a partir do momento que ele chega aqui, ele fica convivendo com os outros escravos e o pessoal começa a discriminá-lo. E aí, num certo dia, ele começa a ficar tão revoltado e foge para a floresta. Só que aqui no Brasil, na época, essa floresta ela era habitada por várias tribos indígenas, canibais, tupinambás, vários tipos de índios. E aí o que acontece? Esse menino, como estava lá, triste, magoado, sofrendo, ele acabou adoecendo e se perdeu na floresta, Maria. E aí, num certo dia, os índios guerreiros que tinham saído das suas aldeias para caçar, acabou encontrando esse menino. E aí levaram ele para a aldeia, porque de certa forma ele era uma novidade. Eles ficaram curiosos e levaram para o pajé. E aí viram que esse menino, né, o pajé foi lá, viu que ele tinha essa doença de pele, mas ele era tão diferente que o pajé falou para as índias guerreiras cuidarem desse índio, desse escravo, desse menino. E aí, chegando lá, o menino cresceu, cuidaram do menino. Só que da mesma forma que tinha várias guerras na África, na floresta também tinha. Porque os índios, eles queriam ter as mais bonitas indígenas, eles queriam ter as melhores cabanas, então eles guerreavam também entre si, certo? E aí, num belo dia, os índios guerreiros, todos fortes, todos valentes, saíram para caçar. Porque quem levava o alimento para a aldeia eram os guerreiros, eles que defendiam e cuidavam das índias, das mulheres e até mesmo do pajé. E aí eles saíram lá para a floresta, e nesse dia, que não tinha ninguém na aldeia, somente o pajé, os velhos, as crianças e as índias, eles foram atacados por uma outra tribo. Uma outra tribo foi e resolveu invadir a aldeia deles. Só que lá estava um menino, o maculelê. E o maculelê, como já conhecia essa arte guerreira, ele acabou sendo obrigado a defender as índias, os velhos. E aí ele pegou lá 2 bastões como esse e começou a lutar contra os outros índios. E lutando, aquela coisa toda, ele acabou espantando a outra aldeia. E aí todos ficaram gratos a ele. Por quê? Quando os guerreiros chegaram, viram aquela situação de guerra e viram que Maculelê defendeu a sua tribo com apenas 2 bastão, que é, como eu tinha falado no início, os lelê. Por quê?
Maculelê, ele veio da tribo Macua, escravizado pro Brasil. E aí ele, como se sentiu agradecido de lutar, porque cuidaram dele, as índias cuidaram dele, deram para ele o que comer, ele acabou agradecendo a aldeia e sentiu a necessidade de defender. E nessa guerra toda ele se defendeu, ele pulou, ele deu porretada, ele deu lelezada, e aí salto mortal, e ele conseguiu proteger toda a aldeia. E aí quando os índios vieram, eles pegaram esse Lelê e consagraram ele como membro da tribo, certo? Então Maculelê, ele vem através com essa ligação indígena para poder dizer que ele também era um guerreiro, ele era um escravo guerreiro, certo? E aí ele acaba sendo consagrado como um verdadeiro guerreiro na sua aldeia. Daí uma história bacana que vocês podem pesquisar também, que fala que Maculelê, ele também era um negro escravo vindo da África que se tornou um índio guerreiro. Por isso que a gente fala que o Maculelê também é uma dança guerreira. Beleza? Quem quiser mais informações, pode estar aí buscando as histórias do Maculelê, que cada história vai contar e vai usar a imaginação de cada um. Não é verdade? Sim. Toca aí então. Viva o Maculelê. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. É isso aí.